A Comissão da Verdade, Rubens Paiva, esteve reunida em audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir os casos de tortura e morte dos estrangeiros, Antônio Benetazo e Juan Antônio Carrasco Forrastal. O italiano Benetazo, dirigente do Movimento de Libertação Popular, Molipo, foi preso no dia 28 de outubro de 1972. Torturado ininterruptamente por 2 dias, morreu na noite do dia 30. O boliviano Juan Forrastal, preso indevidamente, foi torturado física e psicologicamente de maneira violenta, mesmo sendo hemofílico e amputado. Libertado, não suportou a dor psicológica e se matou poucos anos depois. Participaram da audiência diversos companheiros de Benetazo, que contaram suas histórias de luta e amizade e contestaram a versão de sua morte, que aponta atropelamento por caminhão, o que explicaria as marcas no corpo provocadas pela tortura desmedida. Mas o depoimento mais emocionante ficou por conta de sua ex-companheira de militância, na Molipo, Cida Horta, que destacou a relação amorosa entre eles. O que eu posso dizer de especial é que eu tive com o Benê uma relação de amor muito profunda, que dessa relação nasceu uma criança que se chamou Maria Antônia, em homenagem à nossa faculdade, que infelizmente eu perdi essa criança com 3 anos e meio, depois de perder o pai. E que ter conhecido o Benê foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, apesar de todas as dores decorrentes desse fato. E eu atribuo todos os sofrimentos nossos, a perda do meu pai e da minha mãe precocemente, dessa criança, às agruras que nós sofremos sobre a ditadura militar. Porque eu tive meu irmão preso, o Celso, que está aqui, tive meu pai detido, tive Luiz Horta e Paulo Horta, outros irmãos meus também foram detidos. Então, isso acabou por minar a nossa família. Meu pai morreu aos 64 anos e minha mãe aos 70. E eu sinto muita falta deles. Também em depoimento à audiência, a jornalista Luísa Sansão fez um relato da trajetória de Juan, desde a sua saída da Bolívia, da convivência na USP e os momentos de terror causados pela tortura. Luísa ressaltou que tanto Juan como seu irmão Jorge Rafael Forrastal, também preso e torturado, nunca tiveram envolvimento com a militância política da época. Por fim, a jornalista explicou que, além da importância do caso, seu envolvimento com a história ainda tem outras razões. No meu caso, acho muito difícil não ter envolvimento, porque o meu pai foi preso político em 71, período Médici. Foi torturado, foi parar no DOI-CODE de BH. Minha mãe não o encontrou durante muito tempo. Acho que talvez ele não tivesse, de repente, saído vivo também, se não fosse ela ter mobilizado a cidade inteira, só lá de Juiz de Fora, né? A ala progressista da igreja na época, enfim, um estardalhaço danado para mostrar que as pessoas sabiam que ele estava lá e foram obrigados a liberar. Eu cresci com essa coisa, ouvindo muito o que tinha acontecido com ele, com companheiros dele, perdeu muitos companheiros, alguns morreram na época mesmo, outros morreram tempos depois, muitos não se recuperaram, acho que ninguém se recupera psicologicamente das torturas sofridas no período, e eu fiz disso como jornalista e eu, Luísa, isso é uma causa que vai estar sempre presente na minha vida. Eu já, depois disso, cobri outra pauta para a revista ADUSP também sobre um professor, na época, havia sofrido agressões pelo CCC. Então, assim, é um envolvimento que eu acho que essa objetividade que a gente... Lógico, a gente precisa ter essa objetividade jornalística, mas não necessariamente escrever sem sentir, né? A gente não precisa ser desprovido de sensibilidade só porque tem que ser objetivo. Quanto tempo você ficou nessa matéria? Essa matéria foi por volta... Eu lembro que eu tinha, a princípio, menos de um mês para cobri-la. Por ser uma matéria especial, tinha um tempinho a mais, né? Não é uma matéria... Papum também é uma matéria difícil, mas... Lembro que eu fiquei em torno de um mês e uma semana. Eu acho que eu entreguei a matéria pronta 1 mês e 2 semanas quase, assim. O deputado Adriano Diogo, presidente da comissão, ressalta que os depoimentos de hoje não só trazem a verdade para mais próximo da população, como também se tornam aliados para que a memória das pessoas que lutaram pela democracia no Brasil, em um momento tão conturbado, não seja esquecida. Nós estamos fazendo a recuperação da memória de 154 pessoas que foram mortas aqui no estado de São Paulo, ou ainda, como em muitos casos, estão desaparecidas. Então, é um trabalho, imagina, num lugar como esse, a Assembleia Legislativa, que tem uma pauta enorme de trabalho e votações, você tem que pegar, reservar alguns dias e recuperar todos esses processos. Você vê que mesmo
o processo de hoje, a gente dá início, mas ele fica com muitas pendências, coisas que tem que achar, pontos, depoentes, documentos, né? Então, agora, eu acho que é um trabalho importante, né? Um trabalho que foge ao dia a dia, assim, do cotidiano político, da agenda política, e trata de um assunto que recupera a história do Brasil, né? Que ocorreu há tanto tempo atrás e que é tão pouco conhecida.